A nossa segunda estratégia de controle para o controle de repetição é o que a gente chama aí de controle contínuo, né? De trajetória, controle de trajetória contínua, tá? Então, a diferença aqui agora é o seguinte. Na nossa ponta a ponta, eu falei que a gente tinha os pontos e a gente não conseguia controlar essa trajetória. Quando eu digo que a gente não consegue controlar essa trajetória, na maioria das vezes essa trajetória vai ser uma reta, tá? O que vai acontecer agora com essa trajetória controlada, esse controle de trajetória contínua, é que eu vou definir os pontos por onde a minha ferramenta de trabalho tem que passar. Por exemplo, o que a gente tem definido aqui, esses 3 pontinhos pretos aqui, onde eu estou marcando com vermelho por cima, só para ficar bem claro para vocês. Então eu quero que minha ferramenta de trabalho passe por esses 3 pontinhos. Só que além de definir os 3 pontos por onde eu quero que ela passe, eu consigo definir o tipo de trajetória que ela vai fazer entre um ponto e outro. Então eu tenho pontilhados aqui diferentes tipos de trajetória que são diferentes funções de um software. Eu posso definir, por exemplo, uma trajetória circular, posso definir uma trajetória com curvas suaves, posso definir inclusive a nossa trajetória retilínea, tá? Então a gente tem várias formas de definir essa trajetória. Observem que quando a gente define a trajetória, o que o programa faz na realidade é uma interpolação de vários pontos. Então cada pontilhado aqui a gente pode considerar um ponto intermediário. E de um ponto intermediário a outro, o que ele faz na realidade é uma trajetória ponto a ponto, né? É o que eu falei com vocês. À medida que a gente aproxima os pontos, a gente acaba eliminando a liberdade desse manipulador fazer, entre aspas, o que ele quiser. Então, o que a gente faz na nossa trajetória de controle, no nosso controle de trajetória contínua, é definir os pontos, mas a gente define o tipo de trajetória que a gente quer. Beleza? Nesse desenho aí, a gente tem duas juntas rotacionais, aquelas mesmas juntas do exemplo anterior, só que eu coloquei um gráfico para vocês que exemplifica a variação do ângulo de cada junta, tá? Então a nossa curva J1 aqui, que se refere a este ângulo de baixo aqui, ou seja, o ângulo deste elo com o chão, né, que a gente está considerando o nosso eixo X aqui, fica bem claro que na posição inicial, ou seja, no tempo zero, ele começa em 90 graus, é o que a gente tem aqui, né? Bem claro para todo mundo, eu penso. Um ângulo de 90 graus. E o ângulo, a nossa curva J2, se refere ao ângulo da nossa segunda junta aqui. No caso, esse ângulo é em comparação com o eixo que segue do elo primário para o elo secundário. Ou seja, o ângulo entre isto e isto. Basicamente, a gente não tem uma angulação ali, né? A gente poderia definir 180 graus, mas a gente pode definir como zero, se a gente considerar aqui a extensão do primeiro elo. Então, o ângulo entre entre o elo 2 e o elo 1 é zero, tá? Então percebam que à medida que o tempo passa, a nossa junta J1 faz essa movimentação, ela diminui o ângulo em relação à nossa base. É o que a gente percebe nessa nessa curva que está representando J1. Até a situação em que ela chega numa angulação de zero. 0 graus em relação à base. Ou seja, está no chão. Em compensação, o nosso ângulo J2, ou seja, o ângulo entre o elo 2 aqui e o elo 1, ele parte do zero, começa a aumentar
Observem nesse ponto aqui, ó, que chega quase a 90 graus, né? Que é o nosso ponto máximo aqui, ó, no nosso gráfico. Quase a 90 graus. Não chega tanto, né? 80 graus ali, mais ou menos. Só que a partir desse momento ele volta a diminuir, estabilizando em 45 graus, que é o valor que a gente tinha suposto no exemplo anterior, tá? Então esse gráfico aqui é só um gráfico para exemplificar a variação do ângulo de cada junta, ou seja, de um elo em relação ao elo anterior, ou se a gente está falando do primeiro elo, do elo em relação à base, com o passar do tempo, beleza? Para finalizar bem rápido aqui, o último gráfico, é um gráfico que a gente tem a mesma análise, só que a gente está analisando a variação da velocidade. Então percebam aí que a velocidade da junta 2 começa no máximo, e no máximo positivo, e a velocidade da junta 1 começa num valor, só que num valor negativo. Por quê? À medida que a junta 1 faz movimento para um lado, a junta 2 precisa fazer o movimento contrário para chegar naquela posição final lá, né? Por que que uma velocidade é maior do que a outra? Porque a gente, considerando que eles vão chegar no destino final, vão finalizar o trabalho deles simultaneamente, e eles precisam percorrer tamanhos de ângulos diferentes, um tem que ser mais rápido do que o outro, para que a gente não tenha aquela descontinuidade que a gente viu um pouco para trás aí. Beleza, turma? Por hoje é isso aí. Tá? Qualquer dúvida, vocês deixem nos comentários ou a gente conversa lá no Classroom na nossa próxima live. Um abraço para vocês.